Olá pessoal, aqui estamos nós para mais uma aula de recursos humanos, hoje falando especificamente sobre a avaliação de desempenho humano, que é algo bastante difícil, avaliar uma pessoa, avaliar um funcionário. Quando se fala em avaliação de desempenho, nesse contexto do recursos humanos, nós estamos falando não mais da questão da seleção em si, mas aqui nós falamos mais especificamente do processo de avaliar os funcionários que já estão trabalhando na empresa. Então, pelo menos, digamos, uma vez por ano, as empresas costumam fazer esse processo de avaliação e é um processo que envolve muitas variáveis, porque avaliar o trabalho de uma pessoa nem sempre é fácil. Então, nós vamos ver nessa aula algumas ferramentas que são utilizadas nesse processo. Então, aqui falando especificamente de avaliação de desempenho, nós temos aqui uma definição, né, que seria uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa. Então, nós vamos fazer essa análise do trabalho dos funcionários, e aí entra não somente a questão técnica, mas também questões relacionais, certo? Questões de comportamento, questões de relacionamento com os colegas. Então, essa avaliação ela envolve uma série de variáveis, não é algo tão simples, tão simplório quanto avaliar um produto, quanto avaliar um serviço especificamente, porque no nosso dia a dia nós estamos muito acostumados a dar essas estrelinhas, como vocês veem aqui nessa figura. Então, é muito fácil se você gostou daquela viagem que você fez no transporte de aplicativo, você coloca lá 5 estrelas, se não gostou, coloca 3 ou 4, enfim. Ou da mesma forma, alguma comida de um restaurante, de um aplicativo, enfim. É muito mais simples você avaliar algo específico, algo pontual. Que se você gostou, ok, se você não gostou, você coloca lá uma avaliação negativa. Mas quando se trata da avaliação de uma pessoa, com todos os seus comportamentos, em um processo que levou um ano, por exemplo, você está no final do ano para fazer uma avaliação de um funcionário, não é algo tão simples. Então aqui são analisadas as competências do funcionário, e, enfim, além da questão do potencial dele, né? O potencial de desenvolvimento desse funcionário. A gestão do desempenho humano é um processo de grande importância para a organização. Pessoal, é muito importante que a empresa, enquanto organização, ela faça esse processo de uma maneira que seja a mais correta possível, a mais coerente possível, de modo que ela consiga ter um retrato real da situação da empresa. Ou seja, se a empresa consegue fazer esse mapeamento e consegue fazer essa avaliação de uma maneira correta, fica mais fácil, inclusive, no momento de fazer uma avaliação em relação à questão de treinamento, né? Então, para saber se precisa de treinamento, se precisa de algum tipo específico de melhoria em determinados pontos. Então é importante que esse processo de avaliação do desempenho esteja correto, okay? Que não esteja uma avaliação maquiada, por exemplo. Então, é a atividade que consiste na utilização eficaz dos processos organizacionais que determinam como estão se desenvolvendo os colaboradores e a própria organização. E aqui a grande questão-chave quando se fala em avaliação de pessoas, avaliação de desempenho humano, que é justamente quem deve avaliar o desempenho. Qual a pessoa mais indicada para avaliar o desempenho do funcionário A, B ou C? Essa é uma questão importante a se pensar. E aí nós temos algumas possibilidades. A primeira delas, e a mais óbvia, seria a autoavaliação. Então, do próprio funcionário se avaliar.
Quem conhece melhor um funcionário do que ele próprio? Só que essa possibilidade, essa alternativa de autoavaliação, ela precisa ser encarada e analisada com atenção, com cuidado. Porque será que a avaliação do funcionário feita por ele mesmo vai ser sempre uma avaliação correta, uma avaliação adequada? Será que ele vai ser sincero nessa avaliação? Então essa é uma questão a se pensar, né? Então aqui o ideal é que cada um fizesse isso. Mas é que sim, e outra coisa importante. É claro que quando falamos em autoavaliação, ela precisa seguir alguns critérios. Mesmo que o próprio indivíduo, o próprio colaborador faça essa autoavaliação, mas é importante que ele siga determinados critérios, determinados pontos de análise. Então ele pode fazer uma análise do seu comportamento, uma análise do seu trabalho, com base em alguns pontos pré-definidos pela empresa. Ok? Mas essa é uma possibilidade. Outra coisa que também é importante analisar quando se fala em autoavaliação seria o nível de maturidade do funcionário, do colaborador. Para um funcionário mais maduro, talvez fosse mais indicado, sim, a autoavaliação. Para um funcionário que talvez precise amadurecer, pode ser que a autoavaliação ela não seja o caminho mais indicado. Ou pelo menos ela não se utilize ela sozinha, mas talvez em conjunto com alguma outra variável, com alguma outra possibilidade de avaliação. Uma outra forma de avaliação bastante utilizada no meio empresarial seria a avaliação pelo superior imediato. Então, de uma maneira muito óbvia, o gerente, o supervisor, avalia aquele funcionário que está trabalhando sob a sua supervisão. Ok? Então, analisando aqui, como diz o texto, os gestores avaliam os seus colaboradores. Cada gestor é responsável na empresa por um número X de funcionários. Então, suponhamos que cada diretor, ou cada gestor, falando mais especificamente o supervisor, cada supervisor tem 10 pessoas sob a sua supervisão. Então, cada supervisor vai fazer a avaliação daqueles 10 do seu setor. Ok? É uma outra possibilidade. E existe também uma outra forma que seria um pouco mais abrangente, que é a avaliação 360 graus. Nesse formato de avaliação, como o próprio nome dá a entender, né, o 360 graus seria uma circunferência completa. Então, por essa avaliação 360 graus, por esse método, todos avaliam todos. Então, se eu sou um funcionário, eu avalio o meu chefe, eu avalio a pessoa que está sob a minha supervisão, eu avalio o meu colega de trabalho, ok? Eu sou avaliado por todos que trabalham comigo. Inclusive, nesse processo de avaliação 360 graus, podem ser incluídos aqui os clientes externos, né, e internos. Então, os clientes externos são os clientes da empresa, que inclusive podem... Se eu trabalho, por exemplo, num atendimento, então, nada mais correto do que as pessoas a quem eu estou atendendo, os clientes da empresa, façam essa avaliação a meu respeito. Ok? E os clientes internos aqui, que são os funcionários da empresa. O cliente interno são os funcionários, aquelas pessoas que para quem eu trabalho no dia a dia. Por exemplo, se eu faço um processo na empresa e o Carlos, meu colega, vai fazer o processo depois de mim, ou seja, eu faço uma atividade para que o Carlos desenvolva, ou a Fabiana, ou o Ricardo, enfim, todos esses colegas que vão trabalhar
em um processo após o meu, né, uma etapa seguinte, a minha, todos esses colegas são chamados de clientes internos. Então, esses clientes internos, eles também é interessante que eles façam a avaliação do meu trabalho, de mim enquanto funcionário. Ok? Então, nesse processo de avaliação 360 graus, todos avaliam todos. Essa é a lógica. E ele pode ser conhecido também aqui como feedback 360 graus. Ok? Passando aqui, outro procedimento que pode ser analisado para avaliação, uma ferramenta de avaliação, é essa escala gráfica. Na verdade, aqui seria mais um instrumento de avaliação, a escala gráfica, que aqui, como vocês veem, aqui embaixo, é um instrumento bastante simples de você avaliar com base em determinados critérios, um método simples, fácil de ser construído, como aqui está falando, né? É uma tabelazinha que você coloca os fatores, né, em colunas ou em linhas aqui, e você vai marcar aquilo que você considera que mais se aproxima daquele critério que você está analisando. No caso aqui, como vocês veem, ó, qualidade, quantidade de produção, que aí pode ser insatisfatória, regular, boa ou excelente. Vou mostrar aqui mais um exemplo. Aqui é uma outra possibilidade de uma escala gráfica em que você analisa, no caso aqui com 5 possibilidades de avaliação, e aqui você tem os fatores, ó, produção, qualidade, conhecimento do trabalho, cooperação. Então, através desse instrumento, você que estiver analisando, a pessoa que está analisando, pode ir marcando se considera ótimo, bom, regular, sofrível ou fraco. Aqui tem 5 níveis, né, mas poderia ter 7, de repente, ou só 3, como por exemplo aqui. Neste tipo de escala gráfica, nós temos aqui apenas 3 possibilidades, né? Então aqui, cumprir os prazos estabelecidos para as atividades? Sim, sempre, às vezes, nunca. Tenho feito as atividades propostas pelos professores? Sim, sempre, às vezes ou nunca, né? Então, inclusive, esse tipo de escala pode ser utilizado em uma autoavaliação. Assim como nesse exemplo aqui seria exatamente um exemplo de autoavaliação. Outra forma de avaliar dentro de uma empresa seria através dos incidentes críticos. Os incidentes críticos, pessoal, seria tudo aquilo que foge à normalidade. Então você tem a situação normal de trabalho. Tudo que acontece fora daquele padrão, você considera que seja um incidente crítico. E lembrando que o incidente crítico, ele não é só uma coisa ruim, não. Ele pode ser uma coisa boa. Um exemplo de um incidente crítico ruim: atraso. Digamos que a hora de chegar ao trabalho é 8 horas. Então, quantas vezes o Paulo chegou acima de 8 horas, depois de 8 horas no trabalho, durante um mês, por exemplo? Ele chegou quantas vezes depois de 8 horas? Então, essa quantidade que pode ser anotada e feito um controle durante um mês, por exemplo, é considerado um incidente crítico. Outro incidente crítico, que seria positivo, a gente pode considerar a quantidade de vezes que a Luana bateu a meta da empresa, né? Poderia ser um exemplo, uma interferência positiva. Não sei se esse exemplo da meta seria talvez o mais indicado aqui para incidente crítico. Mas enfim, imagine uma coisa muito boa que aconteceu e que aquilo ficou marcado positivamente na empresa e aquele funcionário ficou lembrado por aquilo. Então, esses incidentes críticos, tanto os positivos quanto os negativos, eles podem ser levados em consideração, inclusive, para promover, né, ou deixar de promover
o funcionário, ok? Próximo aqui, escolhas forçadas. Esse método, né, esse instrumento, na verdade, de escolha forçada, é um blocozinho de alternativas, de possibilidades que você vai escolher uma daquelas que mais se aproximem do comportamento do candidato. Ele é parecido com a escala gráfica, de certo modo lembra um pouco, né? Então aqui, ó, é um instrumento que contém várias frases, ok? Sobre o desempenho do indivíduo, né, do colaborador. Em cada bloco, quem está avaliando vai escolher, né, uma ou geralmente duas das alternativas que mais se enquadram no comportamento do colaborador. Okay? Eu vou mostrar aqui um exemplo que vocês vão entender melhor. Aqui seria uma ficha de avaliação de desempenho por escolha forçada. Então aqui nós temos escolha abaixo, embaixo você tem o bloco das frases, né? Anote um X na coluna ao lado com o sinal mais para indicar a frase que melhor define o desempenho do funcionário e com o sinal menos a frase que menos define o seu desempenho. Ok? Então aqui nós temos 6 blocos de frases sobre o candidato. Então, digamos que eu estou aqui avaliando o Arthur, o funcionário Arthur. Então nós temos aqui: o Arthur apresenta produção elevada, apresenta comportamento dinâmico, tem dificuldade com números, é muito sociável. Aí eu vou marcar aqui um X naquele que mais tem a ver com o Arthur. Digamos que o Arthur apresenta uma produção elevada, então vou botar aqui um X, ó. Ficou parecendo muito não, mas tá aqui, pronto. E eu vou botar um X também naquilo que menos define o meu funcionário Arthur, colaborador Arthur. Então nós temos aqui, digamos que tem dificuldade com números, então eu sei que ele não tem dificuldade com números de jeito nenhum. Então eu vou marcar aqui, ó. Isso aqui não se enquadra com ele. Ok? E assim eu vou fazendo com todos os outros blocos. Ok? Então o escolha forçada é basicamente isso. Eu tenho um bloco de opções e eu vou escolher aquela que mais se enquadra. Geralmente você pode escolher só uma, ok? No caso, escolha o que mais se enquadra no comportamento do Fábio, ok? Do candidato, né? O que mais se enquadra. Ou nesse caso aqui, como eu estou mostrando o exemplo, nós temos a possibilidade de colocar duas opções, que seria a que mais se encaixa no perfil do candidato, do colaborador, e o que menos se encaixa no perfil desse colaborador. Okay? No caso aqui são duas opções. Ok? Então essas foram as nossas os conceitos relacionados à avaliação de desempenho. Ok? Eu lhe convido a se inscrever no canal e a curtir o vídeo. E tchau, tchau. Até a próxima.